Esporte. E agora nosso comentarista esportivo Gustavo Galvão irá falar sobre o empate da URT em 1-1 contra o Varginha na partida ocorrida ontem na casa do adversário. Bom dia, Galvão. Bom dia, Sabrina. Salve, salve, amantes do futebol. Uma ótima semana a todos que acompanham a programação da Jovem Pan Patos. Então, bora lá começar mais uma semana, começando pela URT, que empatou em 1-1 com o Varginha na tarde de ontem no estádio Dilson Melo, Melão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Com esse resultado, a equipe perdeu a liderança do Grupo B devido à vitória do Norte de Montes Claros por 3-1 sobre o Boa Esporte. O Trovão Azul teve um primeiro tempo muito ruim e sofreu gol aos 35 minutos, marcado por Igor Lemos, seu segundo na competição. Com poucas oportunidades, o VEC foi mais perigoso, chegando a acertar o travessão do Gabriel Porquinho. O goleiro William Menezes praticamente não foi exigido. A única finalização da URT veio de Fernandinho no início da partida, mas ele chutou para fora. No segundo tempo, a URT melhorou e empatou aos 7 com gol de cabeça do centroavante Stefano Yuri, que havia entrado 2 minutos antes. O cruzamento foi feito por Thiago Balaio. Já nos minutos finais, o Trovão quase conseguiu a virada, mas falhou nas finalizações decisivas. Agora vamos falar do Mamoré, que joga hoje às 20 horas contra a Caldense, aqui em casa, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. O Esmeraldino ele busca se reabilitar no campeonato após a derrota no Clássico. As expectativas de público são boas. Os preços dos ingressos foram colocados pela diretoria do Sapo da seguinte forma: 60 a inteira e R$30 a meia. Os pontos eu mencionei aqui nas minhas outras participações continuam o mesmo. É só chegar lá e garantir a sua entrada para o jogão de hoje contra a Caldense. Só a vitória interessa para o Esporte Clube Mamoré, que visa ficar aí nesses 3 primeiros e garantir a classificação ao hexagonal final. Muito bem, daqui a pouco eu volto com as últimas dos times da capital Belo Horizonte, hein? Desliga não. E encerramos esta edição com mais futebol, já que o nosso comentarista esportivo Gustavo Galvão retorna com as principais informações sobre os times da capital Belo Horizonte. É com você, Galvão. Estamos de volta aqui no seu Jornal da Manhã Patos, agora para falarmos dos times da capital Belo Horizonte, começando pelo Galo, porque a Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário da partida entre Sport e Atlético, que ocorrerá nesta quarta-feira na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O jogo, então, que é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, estava inicialmente marcado para as 19 horas e foi remarcado 1 hora mais tarde, às 20 horas. Segundo a CBF, a mudança foi solicitada pela diretoria de competições para ajustar a tabela. Vale lembrar, então, que o Galo pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim estará com a vaga encaminhada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora vamos para a Toca da Raposa, porque as contratações do Cruzeiro durante a janela de julho não se limitarão ao goleiro Cássio, que será oficialmente anunciado como reforço ainda nesta semana. A Sociedade Anônima do Futebol, que é liderada pelo empresário Pedro Lourenço, pretende fortalecer ainda mais o elenco, especialmente com jogadores que possam se tornar titulares. De acordo com o empresário, uma das posições mais carentes é o ataque. Essa todo torcedor há de concordar. Na semana passada ele afirmou então que um bom time começa por um grande goleiro, que essa peça já chegou, e um atacante que faz gol. Na opinião de Pedro Lourenço, o Cruzeiro perde muitos gols. Então, portanto, melhorar essa parte aí da finalização da equipe depende, então, da chegada de um atacante mais experiente a partir do meio do ano. Inclusive, eu vi alguns burburinhos, algumas conversas de que a cúpula do Alexandre Matos, que é o homem forte do futebol do Cruzeiro, está impossivelmente interessada no atacante Gabigol do Flamengo, que recentemente se envolveu em uma polêmica porque vazou uma foto dele vestido
com a camisa do Corinthians. Isso, rapaz, gerou uma indisposição danada dentro do time do Flamengo. O atacante, que era visto como um líder, perdeu, mas perdeu muito prestígio dentro do CT Ninho do Urubu. E isso, então, pode ser um facilitador na visão da cúpula do Alexandre Matos. Mas vale lembrar, gente, que isso não passam de meras especulações. Tem muita, mas muita água para rolar debaixo dessa ponte. Ó, mas cá para nós, seria uma boa, né? Muito bem, eu encerro aqui a minha participação desta segunda-feira no Jornal da Manhã Patos, e amanhã estou de volta com as últimas do seu time de coração. Já sabem, desliga não.